Graça e paz, meu irmão. Gratidão, damos a Deus pela oportunidade de ver um novo dia. Hoje, 21 de junho de 2025, dia super especial para a gente, um dia que a Igreja Capela Evangélica Aeronáutica ela vai se envolver uma atividade, uma ordenança muito bacana do nosso Senhor Jesus Cristo, que é, vamos dizer assim, realizar o batismo. As pessoas que tomaram a consciência de querer ingressar nessa vida cristã, né, desse reconhecimento, principalmente com o propósito de deixar tudo para trás. Marcando é como se fosse uma marcação temporal, né? De um espaço da nossa vida para dizer assim, olha, tudo fica para trás, a partir de agora tudo se renova, tudo se faz novo. Eu literalmente nasço de novo, né? O batismo é um assunto muito abordado aí pelas igrejas. Há inclusive bastante divergência, né? Nas suas concepções, nos seus conceitos e até mesmo na forma correta de se batizar. Coisas dessa multiplicidade de credos, multiplicidade de estudos, né, que nós temos. Mas o que temos como referência é que o batismo é uma ordenança do Senhor. E um bom cristão, alguém que queira realmente caminhar na sua conduta de vida adequadamente, estando alinhado à vontade de Deus, não tem como não se batizar, tá certo? A nossa meditação no dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 17, e a gente vai usar o versículo 8 como referência. A gente diz lá no versículo 8, guarda-me como a menina do olho, esconde-me a sombra das tuas asas. A gente já vê aqui que o salmista traz aqui um clamor muito interessante, porque ele pede para ser guardado como a menina do olho. E quando a gente faz essa análise, a menina do olho, então, a menina dos olhos de Deus, a gente trata de duas possibilidades reais. Uma referência à menina dos olhos de Deus é que uma pessoa ela vai ser cuidada de uma forma muito especial. Ela, literalmente, é uma pessoa amada, ela é uma pessoa que ela é protegida, que ela é preciosa, alguém que devido à sua fragilidade, porque os olhos, quem não tenta proteger os olhos, tem uma região, quem já fez cirurgia nos olhos vai entender, ou qualquer hora quando vai ter no oftalmologista, quando às vezes dá só aquele sopro, aquele vento, os olhos chegam, ele já se veem, vamos dizer assim, em um certo sofrimento. Porque o olho realmente merece muito cuidado. E quando o salmista se refere nisso aqui, traz dessa forma, ele está querendo trazer o quê? Ele está querendo destacar a natureza protetora do Senhor, a natureza amorosa, a natureza cuidadosa, né? Ele está querendo sugerindo que ele seja tratado como uma verdadeira preciosidade para que ele possa receber uma proteção sem igual do Senhor. E é isso que esses salmos, ele vai trazer esses salmos, essa oração, esse louvor, esse canto, né? Ele vai trazer. Logo no versículo 1 ele diz assim, ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dar ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos. Então ele já leva o seu clamor e ele deixa muito claro para o Senhor, que diz assim, que a oração que ele faz é uma oração feita com sinceridade, é uma oração feita com vontade, com verdade. Então é uma oração que certamente agradará a Deus, porque e ele não trouxe nem a referência que é uma oração feita com o coração. Ele falou, olha, a minha boca, estou fazendo uma oração de coração, mas a minha boca, e o que mais importante, a minha boca não fala coisas mentirosas, não fala coisa que te desonra, que te desagrada. Então o salmista traz sobre isso. E ele traz isso, por quê? Porque ele vai trazendo referência, por exemplo, entre o versículo 3 até o versículo 5, por exemplo, ele vai trazer e dizer assim, olha, ele foi testado, ele foi provado o coração, tá? Ele teve o seu coração provado, ele durante suas noites de sono, que muito provavelmente ele permitia com que o salmista dormisse, o salmista, vamos dizer assim, descansasse, porque uma noite de sono, vamos dizer assim, é um presente de Deus, é como se fosse uma confirmação, vamos dizer assim, do momento bom e precioso que você vive ali. O salmista então traz isso, que ele é examinado durante a noite, e ele não é achado, vamos dizer assim, erros ou coisas que o separam do Senhor. Ele é dito também que aquilo que às vezes ele pensa que possa, vamos dizer assim, que possa vir a transgredir contra o Senhor, não que o pensamento não transgrida, mas o pensamento é algo que está um pouco além da nossa capacidade de controle, né? É evidente que a gente vai tentando construir uma vida de santidade para que a gente direcione nossas mentes e os nossos pensamentos para o Senhor, para que se torne mais fácil. Quanto mais contato eu tenho uma vida com santidade, com o Senhor, mais os meus pensamentos serão ajustados e alinhados à vontade do meu Pai. Mas a natureza que ele trata é o seguinte, olha, mesmo que eu não consiga controlar os meus pensamentos de forma adequada, ele diz assim, e ele usa a boca como referência, dizendo que a boca dele não transgredirá, ou seja, ele não passará para dar forma, não criará existência em algo que foi pensado, que às vezes pode ter sido pensado até de uma forma inconsciente. O salmista, e ele diz o seguinte, e ele coloca isso e diz assim, olha, eu te procuro, eu te invoco, porque eu sei que tu queres, porque ele bota no versículo 6 assim, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Então o salmista diz assim, olha, eu faço isso porque também é obediência, em amor à tua palavra, porque eu sei, Pai, eu sei que tu queres ouvir o teu filho, eu sei que eu tenho um espaço para isso. Na verdade, um salmo desse aqui, ele enche meu coração de alegria e de esperança, porque é um salmo de confiança, é um salmo de certeza. Ele está pedindo proteção, mas ele pede a proteção com a certeza de ser atendido no Senhor. E a gente, voltando ao ponto inicial do nosso devocional, versículo 8, esse guardar, ele pede para que seja
para que ele seja guardado dos ímpios que oprimem, né? Dos inimigos mortais que acabam cercando ao salmista, que aqui no caso, muito provavelmente o salmista aqui era mais um daquele tempo que é atribuído a Davi, deveria ser tempo de angústia, tempo de dificuldades. E ele disse assim, ele diz que esses inimigos, eles, como está escrito no versículo 11, ele diz assim, anda-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Então, por esses motivos, ou seja, por esse olhar maldoso, por esse olhar que cerca, por esse acompanhamento da perversidade, procurando as brechas para que possam atacar, é que o salmista diz assim, ó, se faz tua proteção, se faz presente comigo. E é muito claro na palavra do Senhor que o Senhor diz que coloca os anjos ao redor da gente para que o inimigo que está ao redor não possa ter acesso às nossas vidas. E ele trata muito isso de proteção porque o inimigo, ele compara o inimigo como leões, né? Ele compara o inimigo como leão. Ele diz assim, que deseja, vamos dizer assim, arrebatar, ou seja, deseja castigar a sua presa, mas também aquele como se o próprio, vamos dizer assim, o salmista fosse apenas um animal indefeso, um leãozinho, que não tem uma outra saída senão se esconder. Em resumo, o salmista, ele espera que a mão do Senhor, né, que a mão do Senhor esteja sobre ele guardando, né, guardando dos homens deste mundo, porque eles enchem os seus ventres de tesouros ocultos e os seus filhos estão fartos de sobejos das crianças, ou seja, são alguém que entra nas maledicências. Mas o salmista diz que a ele só resta então contemplar o que está escrito no versículo 15. Ele diz assim, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Ou seja, Pai eterno, eu estou completamente nas tuas mãos, eu estou entregue a ti e em ti eu posso ter a certeza que eu posso descansar, tanto que o salmista fala em acordar. Que maravilha que a gente possa então ter essa certeza, que a gente possa se debruçar em alegria e que a gente possa verdadeiramente, vamos dizer assim, caminhar com essa fidelidade do Senhor como o salmista tem se apresentado. Que Deus possa nos cuidar mesmo.